Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Como já nós havíamos comentado com os irmãos, na semana passada, nós falamos aqui na igreja, pregamos, e a gente havia dito que faríamos esse trabalho. Voltaríamos aqui para falar a respeito de Ruth. Então hoje nós vamos falar de Ruth capítulo 2. Ruth capítulo 2. Nós vamos ler apenas o verso 1 até o verso 3. Muito obrigado. Está aí. E tinha Noemi, ou Noemi, um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava a espiga no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Muito bem. Quem era Elimeleque? O esposo de Noemi. Nós falamos domingo passado que Noemi tinha terra, tinha tudo, estava morando nessa região, em Efrata, mas veio lá uma fome, uma situação, o povo estava passando por situações complicadas, os filhos nasceram ali, mas aí por decisão do marido, ela resolve ir embora. Ela toma essa decisão. Talvez não era mais ou menos, não era talvez a vontade dela, dá a entender que não era no decorrer da história, e nós falamos que ela foi embora, e nessa ida ela perde os dois filhos já tinham casaram com mulheres moabitas, povos estranhos, e na sequência esses meninos vieram a falecer também, o marido também faleceu primeiro, depois os dois filhos faleceram. Agora elas retornam, uma órfã vai para a casa dos parentes e retorna para a cidade, porque ouviram falar que Deus estava mandando chuva e abençoando de novo a cidade onde ela tinha sua terra. Então agora volta duas viúvas. Naquela época, e durante toda a história que a gente vê, tanto de Israel quanto a história da época do Senhor Jesus, viúvas sempre tiveram grandes dificuldades. Eu pedi autorização à nossa irmã Marcele para citar o nome dela. Toda a igreja conhece a situação da Marcele. Ela acabou de dar o testemunho aqui que está entrando no segundo ano da faculdade, mas todos nós conhecemos a história dela. Viúva, com dois filhos, uma luta, uma batalha, mas ela parou, ela desistiu, ela ficou com os braços cruzados, ela disse: vou esperar que caia do céu? Não, eu vou trabalhar, eu vou à luta, eu vou estudar, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eu sou viúva, não tem ninguém, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. A história da nossa irmã Marcele, ela se assemelha, e a história de outras viúvas aqui, que se fossem dada a oportunidade, também estaria dizendo: eu fiquei viúva, passei por isso. Então a gente sabe que não é nada fácil uma vida, até nos nossos dias, uma vida de viúva, não é fácil. E naquela época era muito mais difícil ainda. E agora está de volta para Israel, para a cidade de Israel, Efrata, perto de Belém, as duas viúvas. Qual é a perspectiva? Nenhuma. Chegam sem terra, sabe aonde é a terra, olha para a terra, vê toda a região que pertence, mas aí lembra: meu marido vendeu tudo o que nós tínhamos
para pagar as dívidas e para a nossa viagem. Agora ela volta com um pouquinho que sobrou, com fome, com várias necessidades, e ela está de volta. Tenta entender isso na questão espiritual. Nós temos momentos altos e temos momentos baixos. Nós temos momentos de bênção, mas temos momentos de dificuldades. Mas quando a gente olha para a vida desta mulher, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que essa mulher tem uma garra. Ela sai com um nome maravilhoso, que é Noemi, que é agradável, e ela volta e diz: não quero mais nem esse nome, meu nome agora é Mara, amarga, porque esta é a minha situação. Então aí vem a pergunta: se o nome representa a situação, qual é o nome que você merece hoje? Maravilhosa ou amarga? Qual é o nome que você daria a você, pela situação que você está vivendo? Maravilhoso, abençoado ou amargo, fel? Eu sei que alguns talvez diriam, meu nome também seria amargo, porque as dificuldades que a gente passa. Mas essa mulher volta e ela tem o quê? Esperança. Ela tem esperança, ela acredita. Quando ela retorna agora, o texto vai dizer claro para nós aí, ela sabe que na cidade tem um parente, segundo a lei, era o seguinte: no momento em que alguém vendesse sua terra e fosse embora, quando a pessoa retornava, ela não tinha, se ela tivesse dinheiro, ela ia até a pessoa que ela vendeu e falou: ó, eu quero comprar minha terra de volta. Ela dava o dinheiro e pegava a terra de volta. Era obrigado. Nenhum judeu poderia dizer: não vou te vender. Poderia ter plantado o que fosse lá, ele colheria e depois, está aí a sua terra de volta. Era lei, ele tinha que devolver. Só que elas voltam sem nada. E para piorar a situação, ela sai, ela, marido, 2 filhos. Agora ela volta com quem? Ela viúva e a nora viúva. 2 mulheres, uma velha e uma nova, mas as 2 viúvas. Sociedade fecha as portas. E para piorar a situação, como não bastaria, né? Além disso, Ruth é moabita, é estranha, é estrangeira. Estrangeira não era dedicado a elas nenhum tipo de bondade, só maldade. Era considerada escrava. Poderia cair em qualquer campo desse e ser maltratada, talvez passado até por situações piores. Mas Deus trabalhando por trás de todo esse pano de fundo, que é o que acontece na minha e na sua vida. Deus está sempre trabalhando na nossa história, e é por isso que muitos estão aqui dizendo: eu já passei por essa situação, eu já fui, eu já sofri, eu já voltei, e Deus continuou trabalhando na minha vida. Cada um de nós temos histórias maravilhosas para contar, testemunhos maravilhosos para contar e dizer: eu também já passei por esse caminho que Noemi passou. Eu também já sofri, ou talvez, eu não sei qual é o espaço. Noemi tem um momento de glória, que ela está com o marido, ela tem depois uma queda, que os filhos nascem no meio de uma situação, o nome dos filhos só é nome ruim, doente, que não, sabe, coisas terríveis. E ela vai embora, atrás de algo melhor, só piora a situação. Então ela tem um ponto importante que ela está vivendo com o marido, e ela vai caindo. Quando ela volta, ela está num buraco mais fundo que ela acha que possa imaginar, mas ela está pior do que antes. Mas ela sente que existe ainda uma luz no fim do túnel. Agora eu estou no meio da minha terra, no meio dos meus parentes, e além disso há nesta cidade alguém que pode ser o meu remidor. De acordo com a lei, um parente poderia resgatar, comprar a terra da pessoa com que ela vendeu. Um parente, se o parente quisesse dispor de condições financeiras: olha, eu quero comprar a terra de Noemi, o senhor vendeu para o senhor, vamos supor que seja um nome qualquer, vamos pegar o nome Abraão, um nome muito conhecido lá, vamos imaginar que fosse: ô senhor Abraão, o senhor comprou a terra do Noemi, eu quero comprar de volta e devolver para ela. O parente poderia fazer isso. Só que a gente sabe que estamos lidando com seres humanos, e seres humanos sempre têm alguma coisa ali em troca.
E ela volta e diz: estou velha, o que eu vou fazer? E olha que interessante, o texto é claro. Quando ela chega na época da colheita, ela chega na época certa. Ela olha só que interessante, irmãos. Quando ela sai, está tudo seco, não tem nada. Quando ela volta, tudo verdinho, tudo pronto, as espigas tudo pronta. Quando fala espigas aqui, está se referindo, não é milho, é trigo, é cevada, que eles usavam muito naquela época, né? Fazer os pães e tal. E ela volta e vê os campos todos prontos. Ela olha assim e diz: olha como Deus foi maravilhoso para com a nossa terra. Então há uma mudança. E ela chega e conta a história. Provavelmente, talvez, na trajetória do caminho, ela conta a história para Ruth, de como que é a história, como é que é a situação. E ao chegar, ela tem na casa dela uma moça chamada Ruth, que é nova. Essa moça poderia dizer: eu também sou viúva, minha sogra. Vamos aqui cruzar os braços, nós duas em casa. Hoje não tem, nós duas em casa, hoje não tem nada para comer, vamos ficar aqui. Mas Ruth faz o quê? Nossa irmã Marcélia aqui, o exemplo. Eu vou ficar com os braços cruzados? Minha sogra não tem nada para a gente comer. É época da colheita. A senhora acabou de me contar a história de que existe aqui, quando os segadores vão na frente, os homens iam na frente cortando o trigo, deixando os molhos. Atrás vinha um grupo de moças chamadas servas, que iam amarrando esses molhos. E no momento em que elas amarravam, caíam alguns, e de acordo com a lei, não podia pegar, porque era deixado para os pobres. Já havia essa parte. E se você pegar um terreno, normalmente os terrenos quadrados, retângulo, esses cantos era obrigado a deixar sem cortar. Então aqui tinha um espaço que eles não poderiam cortar. Plantavam, mas não poderiam colher. Era deixado para os pobres. Isso era uma questão de justiça social. E Ruth faz o quê? Minha sogra. E ela diz aqui, deixa-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher espigas de cereal que sobrarem. Eu vou ficar de braço cruzado? Eu quero vencer, eu quero conseguir alguma coisa. O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Olha a postura desta mulher chamada Ruth. Eu não vou ficar com os braços cruzados. Eu vou em frente, eu vou lutar, eu vou batalhar. Hoje aqui na escola a gente conversava aqui de pessoas que, mesmo sem muita condição financeira, eu vou construir uma casa. Foi lá com muita luta, comprou o terreno, está lá construindo um pouquinho de cada vez. Essa história se repetiu na vida de muita gente, na minha vida mesmo. Aos pouquinhos comprei o terreno, depois fomos lá, juntamos um pouquinho de dinheiro, construímos um pedacinho, depois parei 5 anos, depois voltei de novo para terminar a casa, ainda não acabei, mas quem sabe antes da glória, de ir para a glória eu acabo, né? Mas é assim, é luta. E essa menina chega e diz assim: minha sogra, deixa-me ir, eu não vou ficar aqui em casa com os braços cruzados. Se eu quero que a minha história muda, eu tenho que dar chance para o meu destino. Em outras palavras, eu vou à luta. O que é que eu tenho que fazer? Olha, é época da colheita, você vai ter que colher. O que eu tenho que fazer? Lá você tem os cortadores, você tem atrás deles as servas, e mais atrás você vai catar as que sobrar e vai juntar. Mas ela mantém postura, ela mantém respeito, ela é bonita, ela é tudo de maravilhoso. Essa mulher ela não desrespeita ninguém, ela não humilha ninguém, ela sabe que ela é estrangeira, ela sabe que ela não merece bondade de ninguém, porque ela não tem direito, ela sabe disso, ela sabe dessa realidade, mas mesmo assim, ela vai à luta para mudar a sua história. Isso nos faz lembrar daquela mulher que Jesus encontra, que ela está lá, Sirofenícia, e ela tem uma filha endemoniada, e ela diz: mestre, me ajuda, faz alguma coisa aí, cura a minha filha, expulsa o demônio dela. E Jesus diz: olha, eu não posso tirar o pão da boca dos filhos, né, e dar aos cachorrinhos. Ela disse: não tire jamais da boca dos filhos, não. Mas o que as crianças, quando estiverem comendo, deixar cair umas migalhazinhas, eu posso pegar debaixo da mesa.
Olha a figura que essa mulher usa. Em outras palavras, ela está dizendo: apenas um pouquinho do seu poder, apenas um pouquinho da sua misericórdia, apenas um pequeno olhar para mim, Senhor. E se nós olharmos para a nossa vida, todos os dias nós estamos assim: Senhor, não merecemos, Senhor, não somos dignos, Senhor, não temos nada, mas é a tua misericórdia para conosco, para nos ajudar a vencer. Glória a Jesus. E uma outra versão vai dizer que por acaso calhou, na nossa linguagem, de ela cair no campo de Boaz. Boaz era um homem rico, um homem respeitado, já velho, cujo nome significa fortaleza. Outras versões dizem que é respingando bondade. E ela vai exatamente para esse campo, lá em Belém. E ela chega nesse campo aonde é desse homem. E Ruth está ali, fazendo o seu trabalho. Não pode ser proibida, porque ela está fazendo exatamente, pegando o que sobra. Ela não ultrapassa, ela respeita a cultura. Ela sabe que ela tem que ter respeito pela cultura. Ela sabe que ela não pode ultrapassar o limite, ela tem que ficar atrás das escravas. Ela sabe tudo isso porque ela aprendeu com sua sogra. Eu tenho que levar comida para casa, eu tenho que arrumar um jeito de levar comida para minha sogra e para mim. Nós estamos morando, não sei onde elas foram morar, provavelmente num local emprestado por alguém, devido às condições que elas estavam vivendo, mas ela vai para lá. Eu vou lutar, eu não vou deixar minha sogra ficar na esquina pedindo ou alguma coisa para eu comer, como existe hoje muita coisa acontecendo. Ontem ainda nós tivemos em casa uma mãe chorando em lágrima, porque a filha nega comida para ela. Ela não tem nada para fazer e a filha não dá nada. Então nós temos hoje essas maldades ainda no meio de nós. Filhos negando ajuda para pai, ou abusando do pai, da mãe, deixando filhos para eles cuidarem. Tenho 3 filhos, cuida aí minha mãe, eu vou sair, cuida aí minha mãe. E nós temos isso acontecendo. Mas essa moça, por não tinha filho, e ela disse: eu não vou fazer isso, eu vou lá trabalhar, eu vou ganhar para mim e vou ganhar para minha sogra. Glória a Jesus. E ela vai até lá. E quando ela está lá, quem aparece? Boaz, o resgatador. Boaz é um símbolo do Senhor Jesus, que foi o nosso resgatador. Nós estávamos como Ruth, totalmente perdida, totalmente lá no campo, sem nenhuma possibilidade de mudança. Mas o nosso grande resgatador, aquele que morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, para nos resgatar das mãos de Satanás, foi o Senhor Jesus. Ele é o nosso Boaz, aquele que respinga a bondade, aquele que é nossa fortaleza. Assim estava Ruth naquele momento. E Boaz chega, devido à sua bondade, devido à sua espiritualidade que ele tinha, ele chega e sauda os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, o Senhor os abençoe. Responderam os ceifeiros. Era uma saudação. Então Boaz perguntou ao seu capataz: quem é aquela moça? A quem ela pertence? Olha que interessante. Ele vê um monte de mulheres, mas ela é diferente. Ele quer saber. É o seu campo, é a sua roça, é seus funcionários, mas tem alguém diferente ali. E olha só a resposta. Isso eu estou no verso 5, verso 6 agora. O capataz respondeu, havia um chefe ali entre eles: é a moça que veio de Moabe com Noemi. A cidade já estava sabendo, Belém inteira estava sabendo. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espiga após o ceifeiro. Ela não entrou no campo sem autorização, ela pediu autorização. Olha que interessante. Desde que chegou,
não parou de trabalhar um instante sequer. Olha a qualidade. Ela não é uma mulher que não gosta de trabalhar, tá? Ela é uma mulher trabalhadeira. Desde que chegou, ela está trabalhando. Então ela ultrapassa a curva. Ela vê as outras, param, vai tomar água, para um pouquinho, tal. Ela não, desde que chegou, continua trabalhando. Se eu quero mudar a minha história, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. Nós temos aqui um irmão aqui nessa igreja que ele trabalhou durante muito tempo, né? Trabalhando em horários difíceis, mas eu preciso trabalhar até Jesus mudar o meu horário. É verdade, pastor Alto? Mas é assim, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou estar lá até Deus mudar a minha história. Espero que você esteja entendendo tudo isso. E ele diz assim, olha, a não ser por alguns minutos em descanso no abrigo, debaixo do sol quente, apanhando trigo, aquilo causa uma coceira terrível no corpo, devido às palhas, mas ela está ali. Boaz foi até Ruth e disse, ouça minha filha, porque a diferença de idade, Boaz está quase 80 anos, Ruth é muito nova, não diz a idade dela, mas é bem nova, e ele a chama de filho. Quando for colher espiga, fique conosco. Olha, a partir de hoje, eu quero que você fique aqui. Eu vou te proteger. Porque Ruth corria o risco de ir a campos diferentes e ser maltratada. Então, já que você veio aqui, demonstrou tudo isso, eu já conheço a sua fama, que é boa. Olha só, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe, em parte do campo estão colhendo e vá atrás dela. Avisei os homens para não tratarem mal. Olha só. E quando tiver sede, sirva-se de água que os servos tiram do poço. Olha como essa menina, por que ela recebe toda essa bondade? Porque Deus tocou no coração de Boaz? Não, ela fez a parte dela. Ela fez. Ela chegou na cidade, nós vamos ver daqui a pouco, eu vou só antecipar um pouquinho. Quando ela chega, a cidade toma conhecimento do que ela fez. Ela poderia ter ido embora, ter ido para o povo dela, para a casa dos pais dela. Ela poderia ter deixado Noemi sozinha. Noemi entraria na cidade de Belém sozinha, sem ninguém. Mas não, ela, aquela expressão linda que nós vemos na aula passada, que não inste comigo para te deixá-la ou voltar. Onde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, eu sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer outra coisa, a não ser a morte, me separa de ti. Olha a posição dessa mulher, gente. Olha a posição dela. Então, o que ela faz? Ela simplesmente demonstra esse amor para com essa mulher. E essa história, quando chega, Noemi espalha isso. Porque naquela época, quando alguém chegava, procurava associação, e aquilo tomou conhecimento muito rápido. E aí, olha a gentileza dessa mulher. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Mas essa mulher é estrangeira, mas tem uma boa fama. Essa mulher é estrangeira, mas é honesta. Essa mulher é estrangeira, mas ela faz um pacto de servir o mesmo Deus que Noemi serve. Essa mulher é estrangeira, mas ela demonstra um amor muito grande para com sua sogra. O que não é coisa, que alguns até dizem maldade disso, que não é fácil, mas são maldades que dizem. Espero que seja maldade das sogras, mas não é, eu tive uma sogra maravilhosa, mas as pessoas falam por aí. E olha que interessante, o texto não para a gente deixar claro isso. Eu estou no verso 11, por isso que eu quero ler verso por verso, para nós aprendermos nessa noite e levarmos para nossa casa o exemplo dessa mulher. Tem todo um lado espiritual que ela representa, eu e você. Olha a resposta dela, verso 11. E respondeu Boaz e disse-lhe:
bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste que teu pai, tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Este pacto, esta posição, este ponto foi o que eu e você fizemos. Éramos estrangeiros, estávamos em terra estranha, não tínhamos direito à salvação, mas um convite foi feito e nós levantamos a mão. Chegamos ao campo onde Jesus está, o nosso resgatador. Não temos nada, mas estamos aqui todos os dias nas orações, estamos aqui na escola bíblica dominical, estamos aqui buscando ao Senhor, e a gente ouve disso. A sua história já está correndo por todo lugar. E não existe coisa melhor e mais maravilhosa do que quando a notícia é boa. Quando corre coisa boa de você, quando falam bem de você. Paulo diz que Pedro era irrepreensível, quer dizer, não havia nada nele que pudesse ser repreendido. Aí a pergunta que vem é: como que as pessoas estão nos vendo? Será que elas podem apontar dedos para nós? Está me devendo, não me entregou, pagou, não pagou, como é que está? Não costurou, não devolveu minha roupa, não foi lá. Qual é a postura? Ou está dizendo: olha aí um servo de Deus, olha aí um homem de Deus, olha aí uma mulher sincera, olha aí um homem sincero. O que o mundo está dizendo? A fama já tinha chegado a um homem importante, já tinha chegado até ele. Eu sei o que você fez. Glória a Jesus. E ela, ao ouvir palavras, gentileza, ela diz, verso 12, que o Senhor, o Deus de Israel, ela é humilde, para não dizer que é o Deus dela, sob cujas asas você veio, ou melhor, é o próprio Boaz está dizendo, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Olha a expressão aí, asas. E olha aqui o texto bíblico, claramente para nós. Sempre que a gente puder ler esse salmo, todos conhecem esse salmo. Se a tecnologia ajudar, a gente chega lá. Não ajudou, não tem problema. Só um minutinho. Se não ajuda de um jeito, ajuda do outro. Tecnologia falha, mas a Bíblia não falha, né? Olha o que diz o Salmo. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Olha que interessante. Aquele que habita na sombra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Na sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
Glória a Jesus. O que ela está fazendo, o que Boaz está dizendo para ela, está dizendo assim: olha, espero que você realmente continue aí, que o Senhor recompense, que você continue aí. Espero que continue recebendo a bondade do meu Senhor, pois me animou com suas palavras gentis, embora eu nem seja sua serva. Ela realmente sente isso, sente as palavras dele, sente a forma como ele falou, e ela agradece de maneira gentil. E olha a postura no verso 14. Na hora da refeição, Boaz disse: venha cá, sirva de comida, também pode molhar o pão no vinho. É de Boaz abrir o seu coração e dizer: eu preciso dar a ela o mesmo tratamento que eu estou dando às minhas servas. A partir de agora você pode vir, sentar aqui, você vai comer do pão que a gente come, você vai beber do pão, da água que eu beber, do vinho que eu beber. Pegue o seu pão, como era costume naquela época, molhe no vinho e coma. Outras versões vão dizer molhe no vinagre, que era um tipo de vinho que eles faziam. Molha e coma. Eu vou dar a você toda a proteção. Pense nisso, no que Jesus fez por você. Pense no que Ele fez quando você chegou aqui e aceitou a Jesus como Salvador. Pense em tudo que Ele fez. Para mim, foi a melhor coisa da minha vida quando eu aceitei Jesus. Os vícios foram embora, desapareceram da minha vida. As coisas ruins desapareceram. Eu comecei a ver minha família aceitando a Jesus como Salvador. Deus começou a libertar pessoas dentro da minha família e até fora da minha família. Porque Deus faz assim, a bênção vai sendo grande. Portas de emprego foram se abrindo, uma melhor do que a outra. É isso que Deus faz na nossa vida. Sem falar numa paz interior que Deus vai dando a cada um de nós. Então essa Ruth, que representa eu e você, está aqui vivendo a bondade de Boaz, que nessa história representa Jesus na nossa vida. E ele diz assim: Ruth sentou junto aos ceifeiros. Olha a postura dessa moça. Boaz lhe deu grão tostados, que eram na verdade amêndoas tostadas. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Era como se pegasse o alimento, colocasse numa bandeja. Ruth, isso aqui é para você. Ela comeu e sobrou. Mas essa sobra, ela não joga fora. Nós vamos ver no texto que essa sobra ela leva, ela guarda. Então ela é aquela mulher que tipo assim: eu tenho que pensar no dia de amanhã. Ou eu tenho que pensar quem está em casa. Eu tenho que pensar na minha sogra. Eu tenho que cuidar dela. Eu fiz um pacto com ela, de que o Deus dela é o meu Deus, o povo dela é o meu povo. Aonde ela estiver eu estarei. O dia onde ela morrer eu vou morrer. Eu tenho um pacto com a minha sogra e eu vou cuidar dela. Olha o que diz o carcereiro: o que eu farei? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quando você se apega ao Senhor, quando você firma com o Senhor Jesus, a bênção não é só sobre você. A bênção começa a se espalhar. A sua família, o seu bairro, a sua cidade, as coisas começam a mudar. E se vocês querem ver prova disso, vai lá no YouTube, coloca lá, Fiji, Ilhas Fiji, o grande milagre. As cidades, já citei isso aqui já várias vezes, o país estava destruído, criminalidade em alta. Subiu ao poder um governo que tinha essa visão da importância da oração, o quanto Deus pode fazer, e eles começaram a buscar o Senhor. Todas as igrejas abriram as portas para a oração, e em pouco tempo aquele país estava com as prisões vazias e o país produzindo e exportando, para ver o poder que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Então, quando você aceita Jesus, as coisas começam a mudar completamente. Eu estava, olha quantos testemunhos, eu não tinha nada, mas no dia em que aceitei Jesus, dias depois, Deus foi abrindo uma porta ali, uma porta aqui, uma porta ali, e de repente, Deus me deu tudo o que eu precisava. Amém?
Só que o contrário também é verdadeiro, irmãos. Quando eu não me apego a Jesus, quando eu sento aqui com falsidade, espero que ninguém aqui esteja fazendo isso. Quando eu não venho aqui com todo o coração, eu atraio da parte de Deus, não o seu amor, não a sua misericórdia, mas eu estou traindo o Senhor. E aí eu não sei o que pode acontecer com você. Eu só sei que você está fugindo da bênção de Deus. Mas nessa noite nós estamos vendo uma mulher que está correndo atrás da bênção de Deus sobre a sua vida. E eu espero que você saia daqui dizendo: eu quero ser como Ruth. O que eu puder fazer para ver a bênção de Deus caindo sobre mim, eu vou fazer. Nós temos aqui na igreja testemunho de pessoas que já casaram, ou que vão casar. Elas fizeram alguma coisa para que isso acontecesse. Não é ficar de braços cruzados. Eu vou ficar de braço cruzado em casa até Jesus mandar um esposo para mim lá. Você vai morrer, nós vamos fazer o seu velório e o esposo não vai aparecer. Amém? Eu lembro muito bem quando, antes de casar, qual era a atitude? Congressos, que nós íamos. Para quê? Para conhecer pessoas. E até hoje isso é feito. Então você tem que fazer a sua parte. Mas vamos lá. Verso 15. Olha o que diz o verso 15. Quando Ruth voltou do trabalho, Boaz ordenou ao seu servo: permita que ela colha espiga entre os feixes e não incomodem. Olha só que coisa, ele quebra a lei. A lei dizia que ela não podia colher entre os feixes. Pegou dos feixes ali, deixa cair um pouco para ela. Eu quero que a bondade, Deus não só... Eu disse aqui na parte da manhã, ou no dia, qualquer dia aí a memória já não vem, de que quando você pede algo para Deus, não é uma coisa só que Deus dá, Deus superabunda aquilo. Você pede R$10, Deus te dá 1.000, e é uma realidade. Amém? Faça isso. E ela diz aqui, olha o coração deste homem, permita que ela colha espiga entre os feixes, não incomoda. Esse Boaz não tem a menor intenção. Ele sabe que ela é jovem, ela sabe que, embora ele saiba que ele é parente, ele é remidor, mas ele sabe que existe outro remidor. Então ele está fora da jogada, como dizem os jovens aí. E ele faz de coração, ele faz de alma. É algo, é Deus tocando. É Deus trabalhando nos bastidores. Quantos testemunhos temos aqui que Deus faz isso, Ele trabalha, Ele faz essas coisas maravilhosas acontecerem na nossa vida. Tire dos feixes algumas espigas de cevada e deixe cair, para que elas recolha. Não a atrapalhem. Esse homem não tinha nenhuma obrigação. Ela era estrangeira. Não, vocês vão fazer o seguinte: pega o molho, tira umas espigas, deixa cair, amarre de novo e leva para o carro. Mas deixa cair. Na hora que ela estiver chegando, caiu, fica aí. Deixa ela colher. É para ela. Eu quero abençoar a vida desta moça. Amém? Assim Ruth, verso 17, colheu cevada de dia, toda a tarde, quando debulhou o cereal, encheu um cesto inteiro. 15 quilos de trigo. 15 quilos de trigo. Olha que o trigo é uma sementinha tão pequenininha, Carregou tudo para a cidade e mostrou para a sogra. Também lhe deu o que havia sobrado da refeição. Olha que interessante. Na hora da comida, os grãos tostados, o pão, o vinho, levou para a sogra. Eu quero trabalhar, eu quero ser abençoado, mas eu tenho que abençoar outras vidas. Eu vi aqui na Santa Ceia, como Jesus viu lá no passado, uma mulher que não tinha quase nada, trazendo a maior oferta, que era 2 moedinhas. Mas aquilo era tudo que ela tinha. Eu vi aqui na Santa Ceia pessoas que a gente sabe
que está passando por dificuldade, mas trazendo aqui o quilo. Eu não tenho, eu tenho pouco, mas eu quero ajudar. A Bíblia nos traz exemplo disso. A mulher que não tinha quase nada, tinha lá um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e o profeta diz: faça para mim. Mas como? Faça para mim. E ela de coração diz: tá bom, eu vou fazer para você, depois eu vou sentar com meu filho e morrer. O azeite nunca mais faltou, né? A farinha nunca mais faltou. Então é assim, essa Ruth é bondosa. Se você é uma Ruth, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, a bondade tem que estar espelhada para todos verem na sua vida. Qual é o fruto do Espírito? Caridade. O que é caridade? É o amor em ação. Caridade, gozo, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão. Eu preciso que isso esteja claro na minha vida. E eu preciso que as pessoas vejam isso acontecer. Olha só o verso. Também deu sobrado sua refeição. Verso 19. Onde você colheu todo esse cereal? Perguntou Noemi. Onde você trabalhou hoje? Que seja abençoado quem ajudou. Ela não desconfia, ela abençoa, ela agradece. Essa Noemi agora está mudando. Os irmãos percebem que essa mulher chega amarga, essa mulher chega totalmente revoltada por tudo que aconteceu na vida dela, mas ela começa a ver as coisas mudando. Essa Ruth começa a trazer coisas para casa que não é suficiente somente para um dia, dá para a semana. Agora eu não tinha alimento para comer hoje, mas agora essa menina me traz alimento para a semana, para 15 dias. Eu tenho 15 quilos de trigo aqui, que eu vou tostar, moer, fazer o meu pão durante vários dias. Imagina os irmãos com 15 quilos de farinha de trigo. Dá para comer pão muitos meses. Dá para fazer muita coisa. Então essa menina começa a trazer providências, previsões para dentro de casa. É isso que Deus faz na nossa vida. Ele vai abrindo as portas, os armários vão enchendo e Deus vai fazendo coisas acontecendo na nossa vida. E ela disse assim: então Ruth contou à sogra com quem havia trabalhado. O homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Quando Noemi ouve a palavra Boaz, ela começa a dizer: o Senhor o abençoe. Disse Noemi à nora: o Senhor não deixou de lado a sua bondade. Até então ela achava que Deus tinha abandonado ela. Até então ela achava que não tinha mais condição. Ela diz: olha, eu saí daqui e o Senhor me tornou amarga, porque eu voltei sem nada. Mas ela começa a ver: eu estou vendo uma luz. Você estava no campo daquele que é o resgatador. Eu já estou vendo a minha terra ali, eu já estou vendo minha fonte de água ali, eu já estou vendo uma casa nova ali, eu já estou vendo. Olha só que bênção! Deus, o Senhor, não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos, que sou eu e você, tanto por meus 2 filhos e meu marido que já morreram. Olha como Deus é bom. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é aquele que nos tira do sofrimento. Jesus é aquele que nos liberta, que nos transforma. Entenda isso nessa noite. Ruth, a moabita, acrescentou: você está achando que isso é bênção, minha sogra? Tem mais. Boaz disse que eu devo voltar e trabalhar com seus ceifeiros até que termine toda a colheita. Então, eu, serva, recebi um contrato de trabalho para a colheita inteira. A senhora acha que é só esses 15 quilos? A senhora está contente só com essa comida que eu trouxe para a senhora? A senhora está contente que eu caí exatamente no campo do resgatador? Não, eu vou ficar lá a colheita inteirinha.
Se 15 quilos já é suficiente para vários dias, imagina o que eu vou conseguir daqui até o final da colheita. Então isso é Deus dizendo, vai vir sobre você muitas bênçãos. Mas eu quero que você esteja no campo, eu quero que você esteja humildemente, eu quero que você esteja lá trabalhando, eu quero que você esteja lá fazendo a sua parte. Eu quero que, como o caso da Marcela, eu quero que você vai lá, faz a inscrição na faculdade, você vai fazer uma faculdade, porque para você ser professora, ou você conseguir um trabalho, você vai precisar de um diploma de universidade, tá? Se você quiser conseguir alguma coisa, você vai ter que fazer. Então, se aqui nessa noite tiver alguém dizendo, eu gostaria de ser isso, ser aquilo, faça a sua parte. Eu gostaria de ser piloto de avião. Vai tirar o documento necessário lá, o brevet, para ser piloto de avião. Se você tirar, Deus pode te dar um avião na sua mão. Mas agora, sem isso, Deus não pode te dar. Eu queria viajar para outros países. Tira o passaporte, pega o visto para o país que você quer. Faça a sua parte e Deus fará a dele. Amém? E ela então diz, agora a bênção é maior. Muito bom, exclamou Noemi, faça o que ele disse. Continue sendo serva, obediente, minha filha. Fique com as servas dele até o final da colheita. Em outros campos, poderiam maltratá-la. Ela também sabe que não existe coisa melhor do que estar perto do resgatador. Pedro, João, por que vocês não foram embora? Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que vocês ainda estão servindo ao Senhor? Porque não existe outro caminho para nós. Por que nós estamos aqui no sol quente, trabalhando, lutando, o pão de cada dia, colhendo os nossos molhos, levando para casa, para sobreviver? Porque nós cremos que o nosso resgatador vai fazer um milagre na minha e na sua vida. É isso. Noemi fala, não saia deste lugar. Não saia deste campo. Ali você está no campo certo, no lugar certo, na hora certa, e Deus vai te abençoar ali. Assim Ruth trabalhou com as servas no campo de Boaz, recolheu espiga como elas até o final da colheita da cevada. Nesse tempo ficou morando com sua sogra. Olha só, eu vou cuidar da minha sogra, eu vou cumprir minhas palavras. A cidade inteira de Belém não vai ouvir falar isso de mim. Isso. Nenhuma maldade, nada. Eu vou cuidar da minha sogra, eu vou dar exemplo. Se filhas de judeu não estão cuidando da sogra, eu sou estrangeira, mas eu vou cuidar da minha sogra, eu vou dar exemplo. A hora que eu for no mercado, todas vão me olhar, vai saber da minha postura, vai saber do meu comportamento, da minha atuação. Eu fico olhando Deus, olhando e dizendo, viste o meu servo Jó, homem sincero, honesto? Senhor, lógico que eu vi. Será que Deus pode dizer isso hoje para mim e para você? Viste o meu servo Gutenberg? Viste o meu servo Kleber? Como é que está isso? Eu quero a bênção de Deus, eu quero ver Deus abrindo as portas, transformando, fazendo coisas maravilhosas. Eu quero seguir o caminho de Ruth, eu quero trabalhar e ver Deus operando nos bastidores para abençoar minha vida. Se eu quiser, eu tenho que fazer a minha parte. Amém? Glória a Jesus. No próximo domingo, ou no próximo, se Deus permitir, nós vamos ver o resultado de todo esse esforço e como Deus pega algo que está totalmente enrolado, que parece que não pode acontecer, e começa a dar um significado diferente. Entenda aí a sua vida, entenda aí como Deus está trabalhando na sua vida. Ele vai fazendo coisas e vai fazendo mais coisas, e vai abençoando, porque você é sincero na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, e eu agradeço a oportunidade
em nome de Jesus.